O campo fala e os gols também, começando com Nova Iguaçu e Botafogo. Sabe onde foi esse jogo, Eugênio? Num lugar muito quente do Rio de Janeiro. No estádio Proletário Guilherme da Silveira. Mais conhecido como? Moça Bonita. Você sabe que a história conta que, na verdade, a moça não era bonita, né? Ah, não? Essa era uma provocação dos funcionários que estavam ali construindo. É subjetivo. De repente alguém achava ela bonita. Tá, mas a história conta que era uma provocação, que a moça não era tão bonita, mas eles diziam que era bonita para fazer uma brincadeira. Olha só, uma ironia. O gol do Kaique foi bonito? A estrada de ferro ali. Foi bonito e importante. Já no fim do jogo, o Botafogo tinha perdido um pênalti com o Savarino, né? Não foi Savarino bonito, participa do professor? gol. Desculpe, o Bastos, que se lesionou, estava voltando de lesão. Sofreu uma lesão no joelho. Arthur também se machucou, lesão muscular. Olha lá, aquela mãozinha na coxa. E o Serafim também saiu lesionado. Problemas para o Botafogo de tanta gente. Reclamou muito, né? No estádio, do gramado. Botafogo que com essa vitória pelo menos chegou ao 4º lugar, né? O que dá acesso às semifinais. Daria hoje. Olha lá, decepção. O campeonato que é liderado agora pelo Volta Redonda. Fala, rapaziada, eu não tô muito feliz com o que eu vi ontem, com a incompetência de algumas pessoas em entender que seria um grande erro botar o time titular de novo, 3 jogos seguidos, quando o Leiria mexe aos 40 minutos, ou seja, os caras jogam o jogo todo, jogou o jogo todo contra o Fluminense, contra o Flamengo o jogo todo naquele pasto encharcado, e agora esse pasto, outra bonita de novo, o jogo todo, e aí, logicamente, os jogadores se confundiriam. Início de temporada, normal, mas evitável o que aconteceu. Então, tô poucas ideias, então vamos seguir pro vídeo aqui para reagir mais coisas, tá? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e plano de membros, 4 planos, 4, 3, 5, 15, vários valores aí. Você escolhe o que você quiser, ajuda muito o canal a manter essa estrutura nesse momento de dificuldade, de pouca monetização. Época bem fraquinha no YouTube. Começo de ano no fogão aqui. O pessoal assiste menos os vídeos. Então dá uma moral pra gente, tá? Ai, paciência com o Botafogo, cara. Paciência com o Leiria, paciência com esses caras. Incompetência. Vamos seguir pro vídeo. Está no ar o Troca de Passes desta quinta-feira, depois dessa vitória importante do Botafogo, 1-0 sobre o Nova Iguaçu, um gramado muito ruim, condições adversas lá no estádio do Bangu, em Moça Bonita. O Botafogo ainda assim entra no G4 e consegue respirar um pouco aliviado em termos de classificação. Faltam 3 rodadas para o campeonato acabar, né? O Botafogo ainda tem um jogo a menos, então pro Botafogo faltam 4 partidas para o fim dessa fase e agora a coisa se clareia um pouco aí em termos de classificação entre os 4 para semifinais do Campeonato Carioca. Vamos falar também sobre o derby. Teve clássico Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Muita chuva lá em São Paulo, o gramado ficou absolutamente encharcado e depois de meia hora de atraso a bola rolou e o Palmeiras empatou com o Corinthians por 1-1, empate heróico para o Corinthians que jogou a partir do segundo tempo com um jogador a menos. Tudo isso será assunto aqui no Troca. Tem Rodrigo Coutinho, Alex e vocês aí de casa. Por meio da hashtag Troca de Passes, vá lá no Twitter, né, no X, mandem as suas mensagens pra gente. Você, torcedor do Botafogo, que acabou de ver o Fogão em campo, o que tá achando desse início de temporada, hein? Tá meio estranho, né? Tá meio complicado pro Botafogo esse começo de 2025. Hoje, de novo, os jogadores saíram machucados de campo, né? A gente vai falar sobre tudo isso já já. E vocês, torcedores de Corinthians e Palmeiras, o que acharam do clássico, hein? Palmeirenses estão reclamando da arbitragem. Será que eles têm razão? Daqui a pouco a gente discute isso para vocês, certo? E aí, Coutinho, uma quarta-feira de bastante futebol, um jogo duro pro Botafogo. Uma quinta-feira, não é verdade? Quase sexta já, né? Porque daqui 4 minutos será sexta-feira. Quinta-feira de bastante futebol, um jogo bom no Allianz Parque, um bastante ruim agora em Moça Bonita, né, Coutinho? Boa noite. Pois é, Felipe. Boa noite para você, pro Alex, galera de casa. Realmente, jogos de níveis muito diferentes, né? Muito. Esperado também pelo contexto, pelo adversário, pela rivalidade envolvendo Palmeiras e Corinthians. Acho que é um jogo que deixa lições importantes para as duas equipes, tanto para Corinthians quanto para Palmeiras. E no caso do Botafogo, né, dá para a gente destacar que valeu muito pela vitória, né? O terceiro jogo da temporada ali com o time principal, a gente pode botar assim, e a equipe que mesmo que não faça um grande campeonato, mas está dentro do G4, que é o que vale nesse momento, tentar a classificação, coisa que há 2 anos não acontece com o Botafogo.
É por aí. Alex, boa noite. Dá para tirar coisas positivas de um jogo como esse, né? Início de temporada. Houve um jogo bastante desgastante no final de semana, lá em Belém do Pará, também em condições diferentes do gramado, né? Lá o gramado era muito bom, mas choveu demais em Belém, então o gramado estava bastante pesado ainda para a decisão da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. E hoje o Bastos inicia o jogo, né? Ele não jogou contra o Flamengo. E logo no começo do jogo sente, né? Assim como o Arthur, que também sentiu desconforto na coxa, acabou substituído. Início de temporada com várias intercorrências aí para o Botafogo, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, meu querido Coutinho, craque aqui. É craque, hein? Boa noite para todo mundo que está em casa. E parabéns, Dandan, Ramon e PC. Deus me livre, guarde. Vocês ajudam, todo jogo fica bom, cara. E outra, Moça Bonita é uma música Roberto Carlos, né? Moça bonita... Coisa gostosa, quem foi que disse que tem que ser magra pra ser formosa, não é? Que segura, Ramon. Aqui é cultura, rapaz. Ele tá que tá. Velho, eu vou te contar, o dia hoje é espetacular. O Botafogo, apesar da sua decepção, Felipe, calma, você foi atrás de mim pra me contratar, agora tem que aguentar. Pô, não é possível que ele começou assim hoje, cara. Assim, o Botafogo, você vê como é que é. Tudo que aconteceu, veio pro primeiro jogo, a gente falou, poxa vida, realmente tem coisas que aconteceram normalmente. Não foi o ideal para eles ter, lógico, encontrar o Flamengo, logo em seguida, seu segundo jogo valendo. Vem com o desgaste, aquela coisa amarga, assim, de você vir de uma decisão que você perdeu. E ainda com algumas coisas que estão acontecendo no Botafogo, essa questão ainda da falta do treinador, questão da saída de jogadores importantes, parece que foi muito fácil, né? Sem pensar primeiramente nesse jogo. E o jogo de hoje, com todo esse contexto, naturalmente você carrega algumas coisas daquilo que acontece. Pode ser que você melhore aquilo que acontece, te ajude a melhorar, mas hoje não foi o caso. E o campo também realmente não ajudava nada em momento nenhum. Só que a vida ela tem que seguir, independente da falta de treinador, independente desse planejamento da diretoria ainda falta de banco. Ok. Falta de banco e de opções. O Botafogo vai precisar de algo para reanimar esse elenco de uma maneira que é natural, para que ele volte a produzir. Então, o jogo hoje, lógico, a gente sempre espera algo, mas hoje eu acho que o jogo ficou comprometido pelo gramado e o momento, mas o mais importante foi a vitória. Hoje teve notícia até de que Roberto Mantini, né, técnico italiano, super vitorioso, de boa carreira na Europa, de grandes clubes, estaria conversando com o Textor para assumir o Botafogo. Enfim, o que não se pode negar é que o Botafogo precisa urgente de um novo treinador, né? Não dá para ficar nessa... Não vai ser todo ano que o treinador vai chegar e vai acontecer ali um entendimento quase que imediato com o elenco. Não vai ser todo ano que os jogadores que chegaram vão começar a render de imediato também. No futebol não se faz assim todo ano, não. E vou te falar, esse marasmo incomoda os jogadores. Incomoda os jogadores do elenco do Botafogo, o elenco que foi tão vitorioso na última temporada. Vamos colocar no papo aqui nossos companheiros que participaram da transmissão ao lado do Dandan, o famoso Daniel Pereira. Estão aqui já posicionados, prontos, aquecidos, não cansados, né? Apesar de 90 minutos, estão sempre na plenitude da forma física. Paulo César Vasconcelos, Ramon. Tudo bem, PC? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Cara, é legal ver o PC emocionado com a minha introdução. Ele teve a ousadia, PC, de cantar Roberto Carlos. Ele teve essa pretensiosidade. Que vergonha. Fala sério, PC. Boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Salve, Felipe, Rodrigo, cantor, Alex, quem nos acompanha. É um Botafogo que me parece que mais do que a questão envolvendo o técnico, não é, Ramon, que vai ser resolvida, há uma outra questão que é o equilíbrio do elenco que entra em campo com o elenco que ficava no banco. Se você parar para pensar que o Tiquinho saiu do Botafogo, é titular no Santos. O Tietê saiu do Botafogo, é titular no Vasco. O Júnior Santos saiu do Botafogo, é titular no Galo. E o Eduardo saiu do Botafogo e tem boas possibilidades de ser titular do Cruzeiro. Então você perdeu 4 jogadores, tirando o Júnior Santos, que ficaram a maior parte do tempo na temporada passada no banco, que faziam parte do banco do Botafogo. E agora você não tem isso. Adrielson também, pessoal. E Adrielson também. Então, é assim, a escolha do técnico, ela tem que ser muito criteriosa, porque é um técnico que vai pegar um vestiário vitorioso, de Libertadores, de Campeonato Brasileiro,
E quando você fala, Felipe, de Mancini, eu acho um nome muito com um currículo encorpado. Agora, eu tenho para mim muito claro que é o seguinte, qualquer técnico que venha de fora para trabalhar no Brasil, ele tem que vir com fome, ele tem que vir com a ambição de fazer um grande trabalho, o que caracterizou o Luiz Castro e o Arthur Jorge, só para ficar nos do Botafogo. Não vou falar do Abel, do Jorge Jesus. Então é assim, tá conversando com o Mancini. Poxa, mas será que o Mancini é um cara que vai chegar aqui querendo trabalhar com fome de título ou vai chegar aqui dizendo eu sou Roberto Mancini? Essa que é a questão. É isso que precisa ser discutido. Em campo, entendo que, até eu e o Ramon falamos isso, que o Carlos Leiria também pode começar a fazer um trabalho um pouquinho mais autoral. Der um pouquinho ali, uma pitada aqui e ali do que ele gostaria de ver na equipe, embora ele saiba que vai ser um interino, que ele tem um prazo de validade, mas acho que está faltando um pouco isso. E você, Ramon? Tudo bem, Ramon? Boa noite. Diniz, Coutinho, Alex Cantor. Eu estou com o PC, assim, eu acho que, claro, né, o técnico tem que colocar suas ideias em prática, mas é difícil nesse elenco, né? Eu até me coloco no lugar dele. Se eu fosse o Ramon Mota, técnico do Sub-20, chegasse a uma equipe multicampeã, eu certamente chegaria nos líderes e perguntaria, aqui, vamos jogar da mesma maneira? Vamos, né? Como vocês querem jogar? Né? Então, assim, fica difícil para ele também querer colocar um pouco da ideia dele. Por mais que eu ache, e concorde com o PC, que ele tem que tentar botar a ideia dele em prática, porque o técnico é a cabeça, é o líder, é o que idealiza o jogo, o que faz acontecer, é difícil ao mesmo tempo. E essa questão que você citou, Diniz, do técnico, eu acho que é a coisa que falta ao Botafogo. Falta um técnico, falta alguém ali que vai chegar, vai treinar. Olha, a gente vai, hoje o campo está pesado, vamos segurar um pouquinho aqui, vamos jogar no bloco médio, vamos tentar recuperar a bola aqui nesse setor do campo. E aí sim usar o Matheus Martins, usar o Rafael Lobato, usar o Arthur, enfim, ou usar o Savarino por dentro com o pivô do Igor Jesus. É isso que está faltando no Botafogo. O Botafogo tem um elenco muito bom, perdeu, claro, o seu banco de reserva, perdeu o Amada, perdeu o Luiz Henrique. Eu acho mas que mesmo o assim, elenco muito bom eu já não acho tão mais. Eu acho que o Botafogo tinha um elenco muito bom no ano passado, mas com as peças que perdeu, entre titulares e reservas que participavam muito do jogo, o elenco do Botafogo deixou de ser muito bom. Ele pode ser um elenco bom, mas eu acho que ele não está apto hoje. Eu acho que os 11 iniciais... competir lá em cima, Os 11 iniciais são bons. São bons. Né? São bons. Obviamente, características diferentes, Arthur, Luiz Henrique, Almada e Matheus Martins, mas os 11 iniciais, para mim, são bons. Só que falta isso. Você que citou uma questão importante, logística do jogo lá em Belém, chovendo, paralisação, desgaste, viagem, recuperação ruim, chega, volta, joga num calor danado, estava 30 graus quando começou o jogo, um gramado altíssimo que impossibilitou o jogo de transição de velocidade do Botafogo, isso tudo influi. E um adversário melhor fisicamente e mais descansado. Claro, individualmente o Botafogo poderia render mais. Nós falamos na transmissão, se o Botafogo acelerasse, fosse um pouco mais vertical, conseguiria chances mais claras. Foi o que aconteceu no final. O gol saiu assim. Bola do Matheus Martins, acelera no Savarino e aí vem uma bola espetacular para ele. De muita qualidade. Com a presença de área do Kaique. É isso. Eu não estou cobrando o Botafogo jogar como jogava em 24. Mas individualmente eles podem melhorar, pode jogar melhor. Agora, mas o jogo vendo... tiveram ações com toda essa dificuldade. Lógico que o Botafogo teve... Ele foi predominante. Mais possibilidade de vencer, né? Ele foi predominante no jogo. Agora, eu acho que essa sucessão do Arthur Jorge, ela, para mim, não é uma coisa muito fácil de você fazer. Porque você veja bem, o Arthur Jorge, o trabalho não foi de excelência apenas na montagem da equipe. Eu me lembro de um episódio, após a rodada em que o Botafogo empatou com Vitória no Newton Santos e o Palmeiras ganhou do Atlético Goianiense. E na segunda-feira, ele, Arthur Jorge, convocou uma coletiva para falar que o time estava muito bem, que ele trabalhava. Ou seja, ele também fez uma costura de ambiente que você tem que trazer alguém agora que consiga estimular esses jogadores e trabalhar esse aspecto dos jogadores. Técnico você encontra na primeira esquina. Você virou a primeira esquina, tem uns 5. Trabalhar num time que é campeão brasileiro e campeão da Libertadores, tem uns 10. Agora, ter o perfil para trabalhar com um grupo que saiu de uma situação onde todos eram considerados amarelões, não sabem ganhar, poxa, está vendo na hora H vai fraquejar, e aí termina o ano com um título de brasileiro e de uma Libertadores, jogou durante 110 minutos com um a menos, esse técnico ter a sabedoria de gerir esse grupo, explorar o máximo desse grupo, não deixar esse grupo ficar soberbo, não é uma coisa muito fácil para você encontrar. A questão e meu questionamento é que já se passou mais de um mês.
Sim. Desde a Quase decisão. 2. Se você contabilizar a viagem de volta do Catar, quando internamente no Botafogo já sabia. O diretor do Botafogo sabia que tempo, havia ali uma chance grande dele sair. Por mais Quase que o mercado não seja... Se nós observarmos, eu acho que o John Textor, a primeira investida dele, que ele imaginou que poderia dar certo, não deu, que foi o André Jardine. Sim. Né? Foi o primeiro movimento que ele fez. Depois, assim, todas as outras... falou em Vasco, né? Não, aí para mim é tudo especulação. Aí eu acho que a única proposta concreta, até porque quando agiu de uma forma mais rápida, que foi na substituição do Luiz Castro, que o Cláudio Caçapa, se não me engano, ficou 4 partidas como interino e trouxe o Bruno Lage. O Bruno Lage era um cara que não queria ter vindo para o futebol brasileiro, ele não queria estar aqui, entende? O Brasil tem suas complexidades, tem, enfim, o ambiente muitas vezes é mais hostil do que receptivo. Eu acho que tudo isso está pesando na decisão. E só um outro questionamento, né? Que pelo menos na minha cabeça ficou, é sobre o Bastos. Né? Se o Bastos não tinha condição de jogar contra o Flamengo, uma decisão, valia taça, a decisão da Supercopa lá em Belém do Pará, né? Ele ficou no banco de reservas o tempo todo, não começou o jogo. Se ele não tinha condição de jogar contra o Flamengo no final de semana, 3 dias depois são suficientes para ele entrar num jogo, num campo ruim, em Moça Bonita, contra o Nova Iguaçu, não me parece coerente. A decisão foi equivocada. Eu não diria nem coerente. Não estou nem dizendo pela lesão, não. Se ele tivesse jogado os 90 minutos, né, tivesse terminado o jogo sem nenhuma intercorrência, eu faria o mesmo questionamento para vocês. E ainda aconteceu o problema dele ter se machucado. Eu acho, Diniz, assim, que esse questionamento é super válido, concordo com você. Eu acho que nem os titulares tinham que jogar esse jogo pelo desgaste, pela logística que aconteceu. Eu sei que tinha uma emergência na tabela, na questão da classificação, pensando nas semifinais do Carioca, mas o ano do Botafogo, ele é extenso, ele é longo. O Carioca fica mínimo perto do que o Botafogo vai disputar esse ano. Então poderia ter poupado pelo menos 3, 4 jogadores ali e mesclado esse time para que descansasse esses jogadores para o final de semana ou para a sequência do campeonato. Eu acho que aí foi um erro, um equívoco por parte da gestão do Botafogo, de elenco, em relação a esse jogo. E ainda perdeu o Arthur, né? Mais um jogador que se lesiona risco que se correu, na verdade, temporada. Arthur, lesão muscular e o baixo de uma pancada no joelho, né? Preocupante. Deixa eu agradecer aqui. Paulo César Vasconcelos. Ramon, obrigado, meus amigos. Obrigado, bom programa para vocês. Bom tê-los com a gente aqui no Troca de Passes. A gente vai continuar falando desse jogo. Daqui a pouco traremos mais detalhes, né? Entrevistas, inclusive, do jogo do Botafogo. Vamos falar um pouquinho mais sobre o que rolou em campo, né? Porque a gente estava conversando aqui com o PC e com o Ramon. Deve ter deixado o torcedor do Botafogo preocupado, né? Porque você joga contra um time de muito menor investimento, tudo bem que fisicamente, né, os times pequenos começaram a treinar muito antes, então levam uma vantagem nesse aspecto, mas o Botafogo acabou produzindo bastante pouco, né, muito pouco. E um jogo, um contexto muito diferente dos outros dois, né? Você pega ali o jogo contra o Fluminense, eu lembro até que semana passada, muito se exaltava a questão da memória dos jogadores do Botafogo em cima do jogo que se praticava no ano passado. Eu até alertei sobre isso semana passada no Redação, se eu não estou enganado, falando que o Alex pode falar isso melhor do que eu, porque ele esteve no vestiário e é treinador também. Não é uma simples questão do treinador chegar para os jogadores e falar assim, vamos jogar do mesmo jeito do ano passado? Porque não é verbalizado somente, isso é trabalhado no dia a dia. Exercícios de treinamento, métodos, você conhecendo o jogador, saber em qual função que ele pode funcionar melhor, as situações de jogo, né? O que você bola para tentar surpreender o adversário. Não é assim, tipo, vamos fazer igual no passado? Vamos fazer igual no passado? Você fazia isso, faz de novo. Cara, as coisas vão mudando, o futebol é muito dinâmico em cima disso. Então, acho que foi um jogo muito à parte, né? Porque contra o Fluminense foi um jogo lá e cá, as duas equipes tentando atacar. Contra o Flamengo foi um predomínio do Flamengo, que tá mais bem preparado, está mais ajustado nesse momento da temporada. E contra o Nova Iguaçu era um adversário que ia marcar mais atrás e o Botafogo não teve os espaços que teve e nem o campo que teve contra o Fluminense. Então, são dificuldades que surgiriam naturalmente e que servem para voltar a esse debate. Não é simples assim. A gente já se pegou falando sobre isso algumas vezes aqui no futebol brasileiro, né? Não, saiu o treinador tal, o próprio Botafogo, quando saiu o Luiz Castro. É só manter o que está fazendo. Cara, o Luiz Castro tem um jeito de trabalhar, um jeito de lidar com o jogador, o dia a dia é diferente, os treinamentos são diferentes. E é assim que se constrói um time de futebol, não é simplesmente falando.
É isso aí. Daqui a pouco o Botafogo enfrenta o Madureira no Newton Santos no próximo final de semana, né? Então talvez fosse um jogo mais propício para jogar com todos os titulares, né? Com uma semana a mais de preparação, deixasse os caras descansando essa semana, mas como disse o Ramon, talvez a urgência pelo resultado para se pensar em classificação tenha feito com que eles pensassem dessa maneira e colocado todo mundo hoje nesse jogo em Moça Bonita. Lá então, do Botafogo, venceu ontem à noite um jogaço, uma grande atuação do Botafogo, um grande espetáculo de futebol. E quem fala do Botafogo é meu parceiro Rodrigo Brandola. Fala, Brandão. Muito bem, Brenoca. Vamos lá falar, portanto, dessa vitória suada do Botafogo, conquistada ali já no apagar das luzes, aos 45 do segundo tempo. Gol marcado pelo jovem Kaique, atacante das categorias de base do clube, que entrou no intervalo na vaga do Igor Jesus e foi o responsável por dar essa vitória importantíssima ao Botafogo, que entrou no G4. Foi beneficiado também pela vitória do Volta Redonda sobre o Maricá. Com isso, o Botafogo ocupa hoje a 4ª colocação dentro da zona de classificação para as semifinais da competição. Vamos de imediato ouvir a palavra do técnico Carlos Leiria, falando sobre a partida e das dificuldades que o time teve na noite de ontem. Tínhamos alguns cenários que havíamos preparado para ter uma melhor qualidade de jogo, para melhorar desempenho ofensivo, para fazer alguns ajustes na marcação. Praticamente não tivemos nenhum risco defensivo, isso foi uma questão muito trabalhada após a última partida. E aí entra a questão do gramado, em que fomos muito prejudicados, porque tínhamos algumas estruturas, modificado um pouco a base de saída, né, reajustando um pouquinho o posicionamento do Marlon e do Gregory na saída de jogo, mas isso aí fica muito difícil pela qualidade do gramado, acaba se tornando um jogo mais de contato físico, um jogo mais de duelo. Infelizmente, através desses duelos, tivemos algumas baixas hoje, tivemos que alterar um pouco o cenário já no primeiro tempo, com algumas trocas, mas o que vale mesmo é enaltecer essa vitória, um jogo muito competitivo, o time buscou até o final, lutou até o final e também enaltecer esses jogadores jovens que estão entrando e têm conseguido nos dar um retorno bem positivo. Tá aí, portanto, Carlos Leiria exaltando a vitória e enaltecendo os seus jogadores que tiveram uma atuação ok, mesmo diante das adversidades. O Botafogo perdeu 3 jogadores com problemas físicos. O primeiro, o Bastos, logo aos 4 minutos recebeu uma pancada no joelho esquerdo, precisou ser substituído pelo Serafim. Este deixou o campo também, sentindo problemas físicos no segundo tempo. Além deles, o Arthur, também bem no começo do jogo, por volta dos 16 minutos aproximadamente, também sentiu um problema muscular e deixou o campo. Eles serão reavaliados para saber a gravidade dessas lesões. O que chamou a atenção também foi o estado do gramado de Moça Bonita. Inclusive, o Alessandro Brito, que vai mandar um ofício à Federação de Futebol do Rio solicitando a intervenção de Moça Bonita até que providências sejam tomadas. Enfim, o Botafogo venceu, entrou no G4 e agora aguarda o próximo adversário, que é o Madureira, domingo, 4 da tarde, em Cariacica. Para encerrar, Breno, uma última informação. O atacante Matheus Nascimento está sendo emprestado ao Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. O Botafogo vai renovar o contrato dele e emprestá-lo imediatamente para a equipe norte-americana. Hoje ele nem se reapresenta, vai se preparar, arrumar as suas malas e viajar para assinar esse contrato. Em paralelo, o Botafogo anunciou na manhã de hoje a contratação de Juan Cruz, jogador de 23 anos que vem do Ludogorets da Bulgária. Mais tarde, dentro do Papo de Craque, segunda edição, a gente traz mais detalhes sobre a saída do Matheus Nascimento e a chegada do Juan Cruz. Valeu, Breno. Beleza, meu parceiro Rodrigo Brandão, o Juan Cruz, né, que passou pelo Vasco. Não dá pra dizer nem que ele jogou pelo Vasco. O Juan Seco, né, o Juan com W, é estiloso o nome dele. É Rowan, né? O nome dele é um espetáculo. Mas tá vindo aí pro Botafogo. O Rodrigo. É o Rodrigo, né? E sobre o Matheus Nascimento, eu sei que não dá muito tempo pra gente debater sobre isso, mas há quanto tempo que eu venho falando isso aqui, que o Botafogo tava perdendo o time de emprestar o cara. Né? Vamos ver se vai dar certo, vai lá pra Costa Oeste, vai pra Los Angeles, né? Vai curtir lá o clima espetacular da Califórnia. E, se tudo der certo, vai conseguir uma maturidade muito grande lá no Galaxy, na MLS. Sobre o jogo de ontem, rapaz, bruxa solta, hein? A gente tava na transmissão ontem, narrei esse jogo, na reta final ali aos 45 saiu o gol de contra-ataque, mais um Botafogo mal, o gramado é claro ruim, jogadores se poupando, lesões e o saldo que ficou desse jogo de ontem. Pelo menos o Botafogo tá no G4, hein, Gabriel Faria? Pelo menos a equipe do Botafogo conseguiu a vitória, porque a noite foi extremamente ruim. Parando pra pensar, né? Você terminar um jogo de Campeonato Carioca perdendo
Bastos e Arthur perdendo jogadores importantes, é algo para se lamentar. Venceu, eu, sinceramente, o Campeonato Carioca não é a minha maior preocupação. Minha maior preocupação é um Botafogo hoje com um time reduzido, elenco com opções bem reduzidas. Perder o Bastos e perder o Arthur não é uma boa. Muito tem se falado a questão, não é o momento ainda mais importante da temporada. Eu até entendo esse discurso do John Textor, mas é o momento para também você começar a calibrar o elenco, né? Começar a implementar a filosofia de jogo de um treinador que não chega, começar a entrosar novos jogadores que vão se juntando ao grupo e, ao mesmo tempo, ir aprimorando a parte física. E o Botafogo, por conta de um planejamento errado, perde o Arthur e o Bastos. Eu até falei sobre isso ontem após o jogo e só reforçar aqui. O gramado de Moça Bonita atrapalha, mas eu não tenho como cravar que o Arthur, por exemplo, sentiu a lesão por conta do gramado. Agora, o que eu posso trazer aqui é que na final da Supercopa, por exemplo, o Arthur tinha acabado de chegar no Brasil e foi para 90 minutos de jogo. Saiu aos 48 do segundo tempo naquela partida. Pô, que dosagem é essa de minutos para um atleta que acabou de chegar? Ele não tá levemente mal fisicamente, não? Ou é maldade Então, minha? ele vinha até treinando lá na Rússia. Eu não vou nem entrar no ponto se ele tá bem ou tá mal, porque eu acho que nem é a fase de estar bem ainda. É a fase de você ainda estar buscando a melhor forma física. O que eu não consigo entender é o cara jogar 90. Ele acabou de chegar a jogar 90, uma final de Supercopa. Naquele gramado molhado, e o Flamengo metendo uma intensidade absurda no jogo. Aí você expõe o cara 90 e depois você leva o cara para um jogo em Moça Bonita, quinta-feira, com aquele gramado péssimo que a gente observou ontem. Cara, chegou no estádio, planejamento é utilizar o time titular. Chegou no estádio, viu aquele gramado, será que não dá pra reconsiderar? Eu até entendi o planejamento do Botafogo. Titular contra o Nova Iguaçu, poupa em Cariacica no domingo, porque na quarta já tem o Flamengo de novo. Se bota a reserva ontem, aí a galera reclama, porque aí não pega ritmo de jogo, então até entendi. Mas agora chega lá, vê o gramado naquela condição. Será que não é o caso de rever um pouquinho o planejamento? Confesso que isso me incomoda até mais, essa minutagem também mal distribuída pelos jogadores. Tem atleta que não tá entrando, que não tá sendo utilizado, jogador importante do ano passado, tipo Danilo Barbosa, não tá entrando. Tem que entrar pra descansar alguém, pra descansar o outro. Ontem ficou difícil de realizar esse descanso, porque ele gastou 2 substituições do primeiro tempo. Agora, na final da Supercopa, ele podia ter realizado alterações bem mais cedo. Gabriel, mas era uma final, tinha que jogar com os melhores. O que adianta, Breno, ter o Gregor e o Marlon Freitas lá como dupla de volante? 2 excelentes jogadores, melhor dupla de volantes do futebol brasileiro ano passado. Os caras não aguentavam acompanhar o ritmo do Flamengo, e é normal, porque o Flamengo tá em vantagem física. Tu não pega no segundo tempo e substitui um, pelo menos, pra dar um pouquinho mais de fôlego? Não, o Leiria esticou a corda ao máximo pra tentar uma reação no jogo, reação que esteve longe de acontecer. E aí a galera veio com uma sobrecarga pra esse jogo contra o Nova Iguaçu num gramado péssimo. O planejamento do Botafogo não tá muito legal, não. Agora, tem um outro ponto também. Quando a liderança transmite uma mensagem pra baixo, tá lá, o cara tá no topo da hierarquia. Você sabe do que eu tô falando, do John Textor. Ele tá no topo da hierarquia, dizendo assim, minha temporada começa em abril, eu não tô ligando pra Supercopa e Recopa. Que mensagem que ele transmite pra quem vem abaixo na hierarquia? Aí a gente começa a ver um planejamento estranho, com jogadores sendo utilizados da maneira errada. Aí, assim, não dá pra entender, mas você começa a ligar os pontos. Eu vi o pessoal começando ontem, até na transmissão, né? Porque esse Leiria aí, ficar botando os caras pra jogar. Mas, gente, ele é o interino. Como é que ele vai fazer um planejamento a médio e longo prazo, ou até a curto prazo mesmo, se ele é o interino, pô? Se não tem um técnico que vai pensar, esse mês de fevereiro a gente tem 2 clássicos e tem os jogos da Recopa, são os principais jogos, né? Nos outros, a gente vai fazer uma rodagem do elenco. Ele não tem como fazer isso, ele não sabe até quando ele vai ser o técnico, pô. Eu acho que treinador é soberano. A decisão técnica é do treinador, ponto final. Isso quando o cara é o seu treinador. Claro. Se ele é um interino que você claramente não aposta nele pra sequência do ano, eu acho que o departamento de futebol tem que repartir a responsabilidade. E ele é um interino que pode ser demitido como tantos outros, como a gente já viu. O departamento de futebol tem que carregar a responsabilidade junto, tem que tomar decisão junto, tem que sinalizar pro cara, irmão, tem certeza que vai fazer isso? Não é melhor a gente dosar dessa forma? E pelo visto, mas aí eu repito, quando a liderança lá em cima transmite a mensagem de que a temporada só começa em abril, que Recopa não vale nada, que Supercopa não vale nada, o que a gente vê é um efeito cascata também. Que um Botafogo que ainda parece estar levitando entre 2024 e 2025. Concordo, a temporada importante, a fase mais importante começa em abril, mas para chegar na fase importante bem, também é preciso aproveitar os primeiros 3 meses do ano. Mas ano passado deu certo. Beleza, vai contando aí. Vai dar certo tudo. Vai contando com o ovo no, digamos, no recipiente da ave... Como é que é o nome, Jorge? A croaca.
Croaca? É com R? Croaca. É da ave que não Saiu. consegue voar. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Na minha live eu falei já que tô de saco cheio do Leiria, cara. Ele tá estragando. O que ele pode estragar, ele tá estragando. Ele tá agora contundindo os jogadores agora. Ele bota o cara pra jogar o jogo inteiro contra o Fluminense, ok. Estreia. Contra o Flamengo ele mexe aos 40 e blau. Time cansado, exausto, depois de 1h30 de paralisação. Que ele tem que ficar aquecendo pra não deixar o corpo esfriar. Jogo em gramado pesado, lamaçal, água, muita água. Ele vai e mexe aos 40 minutos. Ainda tem a questão agora. Ele vai e bota o time titular em Moça Bonita. Cara, é de perder a paciência total, cara. Eu não aguento mais olhar na cara desse Leiria, olhar na cara dele. Ah, mas o Erskine botou. É claro que o Erskine botou. Mas quem botou acerta e erra. O Leiria até agora só errou. Então quem botou lá, Textor, Tairo, Brito, acerta muito e erra de vez em quando. Como o caso do Leiria. Mas o Leiria só erra. Eu não tenho um A pra falar positivo pro Leiria, cara. Sabe que você olhar pra cara de uma pessoa, olhar pra cara dela e pensar, não tenho nada bom pra falar dele? Ele só me irrita. É o Leiria. É o Leiria. Fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Plano de membros, são 4 planos, tem de 3, de 5, de 15, vários valores aí. Ajuda muito o canal, tá? Fico por aqui. Tô sem paciência, cara. Ver 5 jogadores em campo sentirem, que o Vitinho e o John sentiram também. Mas não estão falando aí. Eles sentiram, ficaram em campo, mas sentiram. 5 jogadores sentindo lesão de tirar qualquer tipo de paciência. A paciência esgotou totalmente com o Leiria, cara. Esgotou. É isso. Tchau. Valeu.